Fala aí pessoal, tudo jóia? Aqui é o psicólogo Newton Campos e nesse vídeo eu vou fazer uma análise psicológica do Joe Goldberg, personagem principal da série You. Você vai entender um pouco sobre a personalidade e a mente doentia dele. Então se você quer ter um momento de aprendizado aí no seu dia, fica aqui comigo. Minha análise psicológica vai ser baseada na história e nos comportamentos do Joe dentro da série, então nesse vídeo vai ter spoiler. E antes da gente começar, eu vou pedir para que você curta o vídeo, se inscreva no canal, porque aqui você encontra mais análises psicológicas de animes, games e séries, e também conteúdo que pode te ajudar na saúde mental, beleza? Vamos listar aqui primeiro todas as características e traços de personalidade do Joe. Depois a gente faz uma hipótese diagnóstica a partir delas. A característica mais marcante do personagem é a obsessividade. As obsessões são pensamentos recorrentes e intrusos que causam muita ansiedade na pessoa. E isso acontece porque eles são muito difíceis de controlar. O Joe apresenta pensamentos obsessivos em relação às suas parceiras amorosas. Ele acredita que as mulheres devem se manter ao seu controle e que ninguém pode atrapalhar seus objetivos. A mente dele fica o tempo inteiro em volta desses pensamentos, o que leva ele à compulsividade. Outra característica bem forte do Joe. As compulsões são comportamentos que as pessoas fazem desesperadamente para tentar aliviar aquela angústia causada pelos pensamentos. O Joe apresenta esses comportamentos frequentemente. Ele elabora planos para controlar a vida das parceiras, elimina qualquer obstáculo que possa atrapalhar seus objetivos e vigia todos os passos da pessoa nas redes sociais, também conhecido como stalkear. Outro traço de personalidade do Joe é a manipulação psicológica. A manipulação é um processo onde a pessoa tenta manipular os comportamentos, as emoções e os pensamentos de uma outra pessoa, geralmente de maneira sutil e enganosa. Vemos que é justamente isso que o personagem faz. Ele vive manipulando e enganando as pessoas ao seu redor para conseguir o que quer. Além disso, ele adota atitudes persuasivas para seduzir as vítimas. O Joe apresenta também egoísmo e egocentrismo. O egoísmo é um traço de personalidade onde a pessoa coloca suas ideias, desejos e necessidades em primeiro lugar. Já o egocentrismo é um pensamento fantasioso de que tudo gira em torno de si mesmo, de que tudo que acontece ou não acontece tem a ver consigo. Tanto no egoísmo e no egocentrismo, a pessoa compreende o mundo a partir da sua própria perspectiva, tendo dificuldade de se colocar no lugar do outro. O Joe é tão egoísta que é capaz de fazer de tudo para ter o que quer, inclusive matar pessoas. Pior de tudo é que ele não sente piedade por suas vítimas. Ele acaba com suas vidas sem sentir nenhum remorso. A gente percebe então que suas intenções são bem egoístas, demonstrando ali uma falta de empatia pelos outros. Podemos destacar também o medo do abandono como uma característica psicológica do personagem. O medo do abandono é caracterizado pela preocupação excessiva com a ideia de perder alguém que acha muito importante. Esse tipo de medo causa muita ansiedade na pessoa, podendo até ter comportamentos impulsivos como um mecanismo de defesa. O Joe, por conta de traumas de infância, desenvolveu um medo extremo de ser abandonado pelas mulheres que se relaciona, buscando a admiração delas a todo momento para que elas não o abandonem. Além disso, o Joe apresenta desrespeito às regras sociais. Esse é um tipo de comportamento antissocial, onde a pessoa ignora as regras básicas da sociedade e prefere seguir as suas próprias regras. O Joe está frequentemente praticando comportamentos que desrespeitam os direitos do outro, como a manipulação, o assassinato e o abuso psicológico. Além disso, o personagem justifica esses comportamentos, como se fosse a coisa certa a se fazer. Agora, tendo por base esses traços de personalidade que eu listei aqui, a gente pode pensar em alguns transtornos mentais que se enquadram neles. O primeiro seria o transtorno de personalidade antissocial, que antigamente era chamado de sociopatia ou psicopatia. O TPAS é caracterizado pelo padrão de comportamentos antissociais, que são aqueles que desrespeitam as regras da sociedade, demonstrando ali também falta de empatia pelos outros. O Joe faz isso de diversas formas, seja manipulando a mente das mulheres que ele se interessa, quando ele tira a vida de pessoas que ele considera uma ameaça
e quando ele ignora as necessidades das outras pessoas. Isso o torna um criminoso, mas como ele calcula bem seus planos sem deixar evidências, nenhuma consequência da lei cai sobre ele. Então, por conta desses sintomas, o personagem se enquadraria nesse transtorno. Outro transtorno que também faria sentido no caso do Joe seria o transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo. O TPOC é caracterizado como uma preocupação excessiva com organização, perfeccionismo e controle. Uma pessoa com esse transtorno é extremamente inflexível e apresenta rigidez nos pensamentos, acreditando que eles são uma verdade absoluta. O Joe está sempre justificando seus comportamentos criminosos como se fosse o certo a se fazer, não conseguindo reconhecer o quanto suas atitudes são prejudiciais. E uma última hipótese diagnóstica seria o transtorno de personalidade narcisista. O narcisismo afeta a percepção que a pessoa tem de si mesma, distorcendo sua autoestima. Uma pessoa com esse transtorno dá uma valorização exagerada de si mesma, se considerando superior aos outros. Além disso, tem uma necessidade enorme de ser admirado, não consegue sentir empatia, apresenta comportamentos arrogantes e não consegue lidar com frustrações. O Joe apresenta todos esses sintomas durante a série, sempre no intuito de manter as mulheres sob o seu controle. Os transtornos que eu consegui pensar aqui para essa análise psicológica são esses 3 mesmo. E se você quiser entender mais sobre eles, é só clicar no card aí em cima, onde eu aprofundo sobre cada um deles. Depois assista lá. Mas enfim, esses 3 distúrbios que eu citei aqui são transtornos de personalidade. Então o Joe teve um grande problema na formação da sua própria personalidade. A maior explicação para isso é a criação familiar que ele teve. Esses comportamentos problemáticos que o personagem tem são uma forma desajustada para poder lidar com o grande trauma que ele teve na infância. A mente dele meio que criou um mecanismo de defesa para poder evitar novas situações de traumas em sua vida. O Joe veio de uma família totalmente desestruturada. Seu pai apresentava comportamentos agressivos contra ele e sua mãe, que era infiel no casamento. As brigas por conta dessa infidelidade eram frequentes, gerando muito estresse dentro de casa, colocando até o Joe no meio delas. Por conta disso, o Joe, com apenas 9 anos de idade, matou seu próprio pai para tentar proteger a mãe. Tudo que ele queria era trazer a paz para ela e conquistar sua admiração. Mas o que ele conseguiu foi o abandono. Por conta dessa situação extrema, sua mãe o entregou para um internato onde ele viveu vários anos sendo humilhado por outros garotos que também viviam lá, além de se relacionar com uma enfermeira, que de certa forma lembrava sua mãe. Então aí a gente percebe que o Joe não teve condições saudáveis para construir sua personalidade. Por isso que ele desenvolveu um grande medo do abandono e passou a manipular as mulheres para que isso não acontecesse. O Joe não soube lidar com o abandono de sua mãe e começou a procurar uma figura materna nas mulheres em que ele se relacionava. Além disso, a sua forma de enxergar o amor ficou totalmente distorcida, entendendo que deve controlar essas parceiras amorosas a todo custo. O personagem também não teve orientação para desenvolver a empatia, se tornando uma pessoa extremamente egoísta. Para piorar ainda mais a situação, o Joe foi meio que adotado pelo Sr. Mooney, um ex-soviético que tinha sérios problemas mentais. Esse homem tratava o Joe com muito abuso, agressividade, o que acabou modando a parte assassina dele. Esse histórico de vida totalmente problemático acabou desenvolvendo ali os transtornos mentais que eu citei aqui e fez ele cometer os crimes que a gente acompanhou na série. Só que da segunda temporada em diante, o Joe vai tentando controlar suas obsessões, seus impulsos, para que assim ele consiga mudar de vida, mas infelizmente acaba entrando em recaídas. Isso mostra o quanto é difícil conviver com um transtorno de personalidade e o quanto é importante ter um acompanhamento profissional para poder lidar com ele. Se o Joe tivesse feito o tratamento com um psicólogo e psiquiatra, provavelmente teria evitado alguns crimes, mas provavelmente também não existiria a série U. Então vamos deixar essa reflexão só para a vida real mesmo. Se eu continuar sendo o namorado perfeito, você vai perceber que eu não sou um talvez. Eu sou o cara certo. Agora, para terminar o vídeo, eu queria saber de você. O que você achou da história do Joe Goldberg? Escreve sua opinião aqui nos comentários, beleza? Então esse foi o vídeo, pessoal. Trouxe aqui para vocês mais uma análise psicológica. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou,
Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. De segunda a sexta-feira tem vídeos novos, entre shorts e vídeos longos. Então vai acompanhando aí os próximos conteúdos, fechou? Então até o próximo vídeo e um abraço.